Estamos voltando para mais um bloco do nosso programa. Para ser sincero, eu não me lembro de um outro período em que nós tenhamos tantos assuntos à baila na área jurídica. Por isso eu estou aqui com o meu amigo Dr. Rodrigo Lira, presidente da OAB, subseção Santos, né? Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Pedro. É um prazer estar aqui e poder discutir com a sociedade, mostrar para eles o quanto é apaixonante a área do direito. Hoje se assiste muito nos programas, as notícias, os fatos, mas é preciso entender um pouco por que uma coisa ocorre de um jeito e da outra ocorre completamente diferente, se os casos são até similares, né? Eu já quero abrir com o Rodrigo abordando um tema que está palpitante, que algumas pessoas curiosas que não são advogados me disseram, e eu quero já abrir esclarecendo isso com o Rodrigo, a respeito desse caso do goleiro Bruno, né, do Flamengo, que é um caso lamentável. E aí algumas pessoas, eu já ouvi algumas, não só uma, algumas pessoas dizendo o seguinte: quando não há corpo, não há crime. Então, se não encontrarem o corpo da menina, não é, da Elisa, seguramente o Bruno não vai ser condenado. Tem algum fundo de verdade nisso? Não, já houve no passado, havia nisso, e a evolução da sociedade também tem a evolução do direito. Sim. Apesar de que o direito, muitas vezes, ele vem numa evolução muito mais devagar. Primeiro porque ele precisa ser aprumado, aprimorado. Já existe hoje a possibilidade de condenação sem que tenha o próprio corpo. Isso já foi uma verdade, então, na legislação? Não, já foi aplicado, porque se entendia, se não tem crime. Vamos supor, numa hipótese, que a pessoa estivesse se escondendo para condenar o outro. Ora, como é que poderia condenar alguém se não tem? Lógico, toda morte referendo o quê? Aqui tenha um corpo, aqui tem um corpo de delito, aqui tem a materialidade. Sim. Você precisa, eu roubei o quê? Roubei, então você precisa pegar a coisa, você precisa ter, porque se essa coisa foi escondida e dizer que você roubou, sim, nós teríamos aí acusações infundadas inúmeras, né? Uhum. O caso em si, ele merece um pouco de maior cuidado, porque as provas que vêm sendo carreadas, as provas que vêm sendo colhidas, as provas que estão sendo produzidas, podem ensejar uma demonstração se o corpo foi feito isso, como estão dizendo, colocado numa massa de concreto e concretado, o cachorro. Dado a carne aos cachorros? Lógico, você pode, você não tem que acreditar em tudo, e no direito isso é importante. Nós não podemos também, não é qualquer caso, não tem o corpo de delito, ele é culpado porque eu acho que foi ele. É preciso que tenha-se uma linha de produção, fina, uma apuração. Né, quando não se tem o corpo, a apuração é muito mais rigorosa, deve seguir alguns campos muito mais seguros, porque a pior coisa, e talvez a sociedade hoje quer ver o Bruno na cadeia, quer ver a condenação, porque entende que ele é culpado, mas a pior coisa que a gente pode ter no mundo é alguém inocente, preso numa cadeia, colocado em cárcere privado, quando ele não tem culpa. Isso influencia, Rodrigo, o julgamento? É claro que teoricamente não deveria, mas você entende que de uma certa forma acaba influenciando a opinião popular, ou seja, a imprensa, levando ao conhecimento da grande massa da população a forma atroz, né, toda a crueldade com que foi realizado esse crime, e aí evidentemente posiciona a opinião popular, quer dizer, a população roga, como você disse, pela prisão do Bruno. Vimos isso no caso do Nardones, aí onde que tem, também se tem. O que é interessante e a população precisa entender é que alguém só é condenado pelo que tem no processo. Sim. O que consta lá, o que a mídia falou, o que deixou de falar, se fez com fantasia, com apresentação, inclusive de reconstituição, sim, com digital, personagens, né? Ou digital. É preciso tomar o cuidado, porque é preciso saber que se alguém vai ser condenado ou não, é pelas provas que estão nos autos, pelas provas que vão ser oferecidas. No caso do júri, no caso da morte, do homicídio, ela é levado a júri popular. Sim. O nome próprio já diz júri popular. Sim. Quem condena são aqueles 7 jurados. O juiz é um instrutor do processo, o juiz passa a conduzir o processo, mas quem julga é a própria população, representados naquelas pessoas, 7 pessoas, que vão na avaliação da defesa, do Ministério Público, da assistente de acusação, todos vão expor as provas, vão jogar com as suas armas no sentido de dizer, olha, tem isso, não tem crime, não tem. É importante que a imprensa acompanhe, é importante que a imprensa noticie, é importante, mas o que a gente tem que ter o cuidado é que na hora da condenação é o que consta do processo, e o que consta da nossa legislação. Se a legislação prevê, permite ou não.
Sim, pode haver condenação sem o corpo, lógico, com cuidados de prova de que esse corpo foi desintegrado, que esse corpo foi completamente aniquilado, omitido, aí sim, nessa com certeza. Agora, se houver dúvida de se ela está viva ou não, que é o que eles estão querendo criar também, e é um trabalho da defesa, que é um trabalho de quem? De criar ou não essa dúvida, e cabe à polícia. Cabe sim aquele que apura chegar a uma conclusão demonstrando que isso é totalmente inverídico. E aí, até pela complexidade desse caso específico, que é de conhecimento de toda a população, eu quero já pegar carona num outro assunto que vem sendo comentado, né? Que é com relação ao fim do exame de proficiência da Ordem dos Advogados do Brasil. Ou seja, nós temos casos tão complexos que são tratados por advogados aí conceituados, que têm larga experiência, e hoje existe uma corrente, existe um projeto de lei para aprovar o término desse exame, né? Aí eu queria que você se posicionasse realmente, qual a tua opinião a respeito disso? A questão é de evolução, a sociedade vem evoluindo. Até 1973, era só terminar a faculdade de Direito, que antigamente se dizia faculdade da advocacia, vou fazer faculdade para ser advogado. Você terminava a faculdade, você automaticamente ingressava nos quadros da ordem. Poderia pedir o ingresso, preenchendo os outros requisitos, que não é só o exame de ordem, tem alguma idoneidade moral, você tem algumas outras questões que são necessárias. Mas havia isso. Em 73, houve a obrigatoriedade, porque houve, através do entendimento, como a ordem foi aquela que tanto defendeu contra a ditadura, tanto defendeu a sociedade do Estado democrático, que a gente pudesse ter um país livre e tudo mais, a abertura de cursos jurídicos, lá naquela época, já foram uma enxurrada. Então, entendeu-se que, pode ter curso, já que eles estão abrindo, mas vamos ter qualidade na advocacia, porque a intenção era diminuir a qualidade da advocacia. E isso foi se colocado em alguns estados do país. Em 1994, que veio o novo Estatuto da Advocacia, ele veio a obrigatoriedade para o Brasil inteiro, na evolução da criação dos cursos jurídicos, o mesmo fim, indiscriminado, criados pelo governo federal, e aonde isso criava um entrave de má qualidade de ensino, má qualidade de profissionais, que revoltavam também justa ordem, porque esses maus profissionais caíam no Tribunal de Ética, caíam em toda uma sequência que nós temos. E aí foi. Então nós pensamos em evolução. Alguém querer retroceder, tem gente que diz reserva de mercado, não há, porque é um número ilimitado, não há limite na aprovação. Isso é cada um, é a capacidade individual de cada um em prestar os seus conhecimentos mínimos para que ele possa exercer a profissão. Um outro tema polêmico que eu quero aqui aproveitar ao máximo, o conhecimento do Dr. Rodrigo Lira, é uma questão que aconteceu agora, que foi normatizada agora no nosso país vizinho, na Argentina, que é o casamento entre homossexuais. É um tema que gera uma série de polêmicas, e o Brasil está em via já de também ingressar nesse caminho, Rodrigo. Olha, nós já temos várias decisões que foram tomadas, inclusive nós tivemos a doutora Maria Berenice, que foi uma desembargadora federal do Rio Grande do Sul, que tem o seu... A nossa sociedade evolui, nós temos aquelas pessoas que escolhem os seus caminhos, e nós temos que respeitar, desde que não me incomode, quando começa o direito de um, acaba do outro. Então a gente tem que saber essa relação. Não podemos banalizar, achar que isso, mas também respeitar os direitos de que cada um escolhe o seu caminho. Escolha, a questão de legislação é preciso ser modificada. A justiça vem dando um norte de caminho, de decisões. Já houve uma do INSS, onde concedeu um benefício a um companheiro do mesmo sexo da pessoa, porque entrou, demonstrou que ela era o beneficiário, que dependia da vida daquela pessoa, porque o beneficiário é aquele que depende da vida. Então, existem já decisões mas tratando não como união de casal, mas união de uma sociedade. Sim. Você faz uma sociedade comercial, você faz uma sociedade conjugal, você faz uma sociedade de relacionamentos. Você pode dividir. É que a interpretação de uma sociedade, ela ainda é um pouco diferente quanto aos direitos, sejam eles sucessórios, direitos quando há uma separação, eu tenho direito à metade dos bens, eu não tenho, eu sou isso, que ocorre normalmente com um casal. A evolução tem sido feita agora em outros países, não só na Argentina, mas da Europa, até com já essas relações de aceitando
A coisa. O nosso país é um país muito católico, a gente sabe que a Igreja Católica é completamente avessa a uma situação e temos que entender e colocar aos deputados que hoje assumam as suas posições. Hoje já é possível mesmo no Brasil, onde não é legalizado o casamento homossexual, já é possível se resguardar com relação à falta de uma parte do casal. Eu ouvi alguns comentários de pessoas que vão a cartório registrar a sua união. Você faz isso como sociedade, como um contrato. Você fez um contrato como se fosse uma sociedade comercial. Exato, você faz um contrato com uma pessoa destinando. O que não há ainda e que eles estão a exigir é a questão da legalidade da lei. Que na lei conste que se eu mostrar que eu vivia consigo, eu vou ter direito à pensão alimentícia, eu vou ter direito a uma parte... Não, os bens você pode até, se foram adquiridos entre os dois, é só colocar o nome dos dois. Sim. Tá? Sim. Mas aí a questão sucessória também... Existem outros campos do direito que são muito afetados se a legislação for alterada e homologada. Que é o caso que foi feito também com a união estável. Sim. Antigamente todo mundo só falava em concubinos, em casos. Hoje não, união estável. São duas pessoas que não fazem o casamento, podem casar, mas não se casam. E vivem junto como marido e mulher fossem. E esse união estável dá direito, tanto quanto a um casamento. Como se tivesse sido feito. Porque a sociedade evoluiu, porque no nosso Brasil tão imenso, os cartórios, casamentos difíceis, conseguir, tem gente que não entende, vai morar junto, e a pessoa morre. Então, foi reconhecido quase que como um casamento a união estável. Tem umas ligeiras diferenças, mas os direitos são praticamente os mesmos que tem. E aí, falando em união, vamos falar em desunião, né? Que é também um outro tema que vem à baila na nossa discussão na sociedade, que é o divórcio instantâneo. Tem algumas pessoas reputando como uma nova versão da Lei Áurea. Isso não tem nada a ver. Não, isso aí tem. É a questão, volta a falar da questão da evolução da sociedade. Havia uma reclamação de muitos casais. Poxa, mas eu queria já me divorciar porque eu quero casar de novo. É muito burocrático. Muito burocrático, você tinha que fazer primeiro a separação, para depois de um ano da separação fazer o divórcio, para aí depois eram 2 processos, o custo. E a sociedade, através dos nossos deputados, senadores, entenderam que deveria acabar o prazo. Sim. A pessoa casou, quer fazer a sua separação, o seu divórcio pode ser imediato. Inclusive há algumas questões que ainda a justiça vão definir, que é a supressão da palavra separação. Temos ou não temos ainda a separação? Porque na separação, se eu quiser voltar a ficar casado, basta uma petição para informar o cartório. Voltei a ser casado. Com o divórcio, se você quiser voltar com a mesma pessoa, você tem que fazer novo casamento. Ok. Então, toda esta relação é necessário que se faça. Ainda vão ter uma série de discussões com relação a esse trabalho. Tem gente já dizendo que a PEC, porque foi um projeto de emenda constitucional que é ilegal, que é inconstitucional. Então, ainda vamos dirimir alguns aspectos aí que estão sendo discutidos dentro dos nossos juristas. Olha, eu fiquei aqui ainda sem poder comentar com o Rodrigo, pela brevidade do nosso tempo, né? A respeito da nova legislação também que está sendo discutida para qualquer tipo de intervenção que sugira uma falta de cuidado com as crianças, né? Uma criança que tenha sido aí lesada fisicamente ou lesionada fisicamente, também tem uma legislação, algumas opiniões a respeito disso. A aposentadoria, as pessoas estão discutindo a questão da longevidade do brasileiro, né? Será que o Ministério da Previdência o governo federal consegue continuar, não é, pagando a aposentadoria do número tão grande de pessoas tendo uma sobrevida tão alta? Mas realmente, né, é muita coisa. O direito é apaixonante, o direito a gente tem aqui, porque o direito é a nossa vida antes de nascer, durante a nossa vida e depois de morrer. Nós temos os inventários, as discussões dos espólios. O direito está inserido em tudo. Em tudo, né? No dia a dia de cada cidadão, né? Que legal, Rodrigo. Parabéns, obrigado. Rodrigo, que está no seu 3º mandato como presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Santos, né? E eu parabenizo pelo trabalho dele, de toda a diretoria, a OAB Santos muito bem representada, o presidente estadual Durso, né? Está sempre aqui conosco, sempre participando, prestigiando as ações aqui da OAB de Santos. Nós vamos fazer um intervalo rapidinho e nós voltamos, não sai daí.